Então, oficialmente, todo mundo bem-vindo, bem-vinda ao primeiro Estranha Talks da Estranhamente. Estou muito feliz com a participação aqui de vocês, ver esses rostinhos conhecidos, rostinhos novos aqui também. Isso é muito bom. Esse é o nosso primeiro painel aqui da Estranhamente. Hoje está comigo a Tati, que é líder de marketing aqui da Estranhamente. Tem a Ana também, que é social seller. Está com a Carol aqui também, que ela está liberando o pessoal, está aqui no suporte com a gente. Então, a gente vê todos os fundos aqui iguais a todo mundo que trabalha aqui atualmente na Estranhamente. Estou muito feliz aqui pelo papo. E a gente vai falar bastante hoje aqui sobre conteúdo como ativo de negócios. Eu quero compartilhar com vocês quais as estratégias que a gente utiliza aqui na Estranhamente para gerar demanda para a gente, para os nossos clientes, dar um passo a passo mais prático para que vocês consigam ter essa dimensão cada vez mais de como realmente usar uma estratégia de conteúdo para potencializar o negócio de vocês também. Para quem está chegando aqui agora, já conhece ou não conhece a Estranhamente, a ESA é uma empresa de comunicação muito focada ali em geração de demanda B2B. A gente já está desde 2017 no mercado. Todo o nosso time é composto apenas por mulheres e todo mundo trabalha remotamente. Então, cada um de um cantinho ali do Brasil. A maioria, né, eu sou escritora também, a Tati também é escritora, a Ana também é, a Carol não é, outras pessoas também não são, mas majoritariamente as pessoas que trabalham aqui são escritoras também, vieram do mercado de literatura, isso é muito legal. Então, a gente tem muito essa perspectiva, quando eu falo muito de conteúdo, né, a gente tem muito como pilar principal a escrita criativa. Então, quando a gente vai perpassando por geração de demanda, ativando outros processos de marketing, comunicação e vendas, o pilar que realmente sustenta assim, o nosso negócio com escrita e conteúdo vem muito desse viés. Então, eu sou a Maria Vitória, para quem ainda não me conhece, sou fundadora aqui da Estranhamente e também sou fazedora de textão no LinkedIn. Sempre gosto de me apresentar falando sobre isso, porque a maioria das pessoas que me conheceram aqui ou vão me conhecer de forma mais aprofundada é através dos meus textões ali no LinkedIn, tá? Eu estou aqui com a Tati também. A Tati vai falar um pouquinho sobre ela brevemente. Depois a Ana vai compartilhar um pouquinho dela com vocês também, para a gente começar nesse papo aqui gostosinho. Fechado? Bora lá, Tati. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Tatiana Lazarotto, a Tati. Eu sou líder de marketing da Estranhamente. Também sou escritora, como a Mavi falou, tenho um livro publicado. A minha formação é em jornalismo e letras. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje, compartilhando as nossas estratégias e vendo rostinhos de pessoas com quem eu interajo no LinkedIn ou acompanho, então está sendo muito legal. Obrigada. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Ana Luísa, eu sou formada em jornalismo, atuo como redatora freelancer, já faz aí quase 5 anos, e na ES eu sou social seller. Então, eu cuido aí de toda essa parte de prospecção, né, de leads para os nossos clientes. E é interessante porque eu também sou escritora e com essa experiência de ser social seller, eu percebi o tanto que realmente a escrita, o conteúdo está em todas as etapas, né, de prospecção, assim, inclusive nesse trabalho de social selling. Então, vai ser muito legal compartilhar com vocês a minha experiência sobre isso também. Maravilha, obrigada pela abertura, meninas. Antes de começar, eu queria perguntar aqui para vocês. Responda aqui no chat. Quem já usa hoje conteúdo como ativo de negócios? Quem já produz conteúdo, seja no LinkedIn ou outras redes, e realmente faz dessa estratégia de conteúdo o pilar principal assim, do seu negócio? Alguém de vocês já usa? Ou produz para si próprio, ou para clientes? Como está esse processo de vocês hoje? Vocês já fazem do conteúdo ativo de negócios? Maravilha. A Carolina ali usa, Tamires também. Show. Maravilha. Então, todo mundo já está inteirado com isso. Isso é muito bom, galera. O que eu gosto de perguntar sobre isso? É muito pelo lado que a gente vai conversar um pouquinho, mas o que eu quero trazer para vocês nesse começo? A gente aqui, necessariamente, a gente usa, né, muito esse pilar de conteúdo como ativo, de fato, de negócio. Muito porque a gente trabalha muito com geração de demanda. Né? Quem ainda não está familiarizado com o tema, geração de demanda nada mais é que um processo de marketing, né, que busca educar o mercado e ativar interesse, de fato, do público
para comprar um produto ou busca de uma solução específica, quando de fato ele estiver pronto para comprar. Então, quando a gente faz esse processo, principalmente aqui na Estranhamente, seja para nós, né, captar novos clientes, ou para os clientes que a gente trabalha aqui internamente, quando a gente faz essa geração de demanda, é muito mais para educar o mercado, porque a gente sabe, principalmente a gente que está aqui, a gente vem muito no mercado B2B, né? A gente vende muito ali para outras empresas e etc. Então, a gente sabe que muito do mercado, apenas 5% está pronto, de fato, para comprar algo da gente em algum momento. E vamos convenhamos, ninguém acorda um dia e fala, nossa, hoje eu vou comprar um serviço da Luciana, da Paty, da Aline. Ninguém acorda pensando em comprar uma mentoria, uma consultoria, um treinamento, um infoproduto, um SaaS, ou alguma coisa do tipo. A gente tem sempre esse papel de ficar educando constantemente a audiência que vai se acoplando em volta do nosso nome, através dos nossos perfis, para realmente educar essas pessoas, aumentar o nível de consideração delas com relação a gente, e quando elas estiverem prontas para comprar, elas vão dar algum sinal de intenção. Então, é isso que a gente faz majoritariamente por aqui. Só para vocês terem uma noção de dados, hoje 95% do faturamento que a gente tem aqui na Estranhamente, ele vem majoritariamente de produção de conteúdo. E ele vem de um canal principal, que é o LinkedIn, que muitos de vocês me conhecem por lá. Então, hoje, 95% de todos os novos clientes que chegam aqui vem através do LinkedIn, por causa dos conteúdos, principalmente, que eu produzo no meu perfil pessoal. Por mais que a gente tenha aqui na Estranhamente, eu trabalho muito no meu perfil pessoal, mas também tem a página institucional da Estranhamente no LinkedIn, ainda assim, nem se compara o nível de oportunidades que chegam de um ou outro. Majoritariamente, todas as novas oportunidades de negócio vêm através do meu perfil pessoal, porque eu estou me posicionando constantemente na rede e gerando conteúdo de forma constante. Eu estou no LinkedIn ali desde 2020, criando conteúdo. Em 2023, eu fui ficando mais assídua. Já fui creator, participei do programa de aceleração, hoje sou Top Voice. Eu produzo ali hoje em dia de 3 a 5 conteúdos por semana. Esse é o principal canal de comunicação que eu tenho para atrair novos clientes. Então, se vocês repararem ali na minha produção de conteúdo, eu estou sempre educando a minha audiência para quando ela estiver, de fato, pronta para comprar de mim em algum momento. E hoje, 95% de todos os novos clientes que chegam na Estranhamente vêm por causa da minha produção de conteúdo ali no LinkedIn. Outros 4% vem de estratégia de inbound marketing, seja alguém que baixou algum dos materiais ricos que a gente está compartilhando, seja pessoas que viram um blog post dentro do nosso site e acabaram preencher um formulário, ou seja, através da newsletter que a gente tem, Conecta e Converte, alguns e-mails pontuais de demanda. Então, essa é uma outra forma que traz 4% de receita para o negócio através de inbound. E o outro 1% vem de indicação. Só que isso não acontece muito com a maioria das empresas, principalmente pequenas empresas. Geralmente é o contrário, né? Geralmente a maioria das pequenas empresas é muito mais um processo de depender de indicação, então ficar sempre nesse tentativa de fôlego já preciso que eu tenha um cliente, porque indica para outro cliente, e assim eu vou sustentando o meu negócio, e não pensa nesse processo de educar o mercado, gerar demanda para si, para atrair novas oportunidades. Então, muito do nosso processo vem dessas 3 frentes, tá? A indicação, que é 1%, 4% de inbound e 95% geração de demanda, principalmente no LinkedIn. A gente tem Instagram e Pinterest, principalmente, mas o canal principal de geração de oportunidades vem do LinkedIn. Dito isso, então, muito esse processo educacional, quando eu vou setar uma estratégia ali dentro do LinkedIn, principalmente, eu sei que majoritariamente o meu perfil de cliente ideal, ele está lá. Hoje a gente vende muito para empresas e empreendedores, porque a gente tem 3 frentes diferentes de atuação. Uma delas é a consultoria, né, onde a gente, de forma mais prática, realmente ajuda nossos clientes a gerar mais demanda para o negócio deles. Ou um processo mais de mentoria, onde a gente conduz ali com os donos de negócio, para eles aprenderem a gerar demanda para si, para o seu próprio negócio, ou treinamento, onde a gente
treina realmente equipes de marketing e venda para gerar demanda para o negócio que eles estão atuando. Então, a gente tem essas 3 frentes diferentes. E produzir todo esse conteúdo e educar o mercado constantemente, principalmente falando de geração de demanda, que é algo que a gente vende, é o pilar principal para trazer essa receita. Então, é interessante sempre pensar nesse contexto. Quem que, de fato, eu quero educar constantemente e por que eu preciso educar essa audiência que vai se construindo em volta ali do nome de vocês, seja um nome pessoal, né, uma marca pessoal ou institucional. E aí, quando as pessoas vêm desse processo de estar analisando sempre ali nossos conteúdos, observando, um ponto importante, eu sempre gosto de reforçar, principalmente nas minhas mentorias, que é o quê? Quem compra, né, quem realmente vai contratar a gente, dificilmente ou quase nunca essa pessoa de fato vai engajar. Então as pessoas têm muito esse sentimento, putz, eu nem sei de fato de onde está vindo essas pessoas, porque eu nunca vi, mas ainda assim elas estão comprando de mim. E aqui comigo, né, necessariamente acontece essa mesma coisa. Todos os clientes que a gente tem hoje na nossa carteira e que vieram nesses últimos 8 anos, nenhum deles, absolutamente nenhum, tiveram essa premissa de ficar engajando com nossos conteúdos, curtindo, comentando, compartilhando, mas tinha essa premissa de ficar observando. Então, muito desse pilar de posicionamento, estratégia de geração de demanda, por mais que às vezes a gente entre num percurso muito de vaidade, putz, não está tendo o engajamento que eu queria, as pessoas não estão correspondendo àquilo que eu estou publicando, e é sempre interessante pensar, realmente, a estratégia que eu estou compartilhando, está surgindo efeito de gerar novas oportunidades de negócio ou é apenas um processo para alimentar vaidade? Essa é uma provocação interessante, que muita gente sofre com isso. Lá atrás eu sofria também, depois que eu abri mão, muita coisa mudou. Então, olhando para tudo isso, quando novos clientes de fato chegam, eles sempre passam por um processo de fato de onboard, provavelmente na empresa de vocês tem esse mesmo ecossistema, esse processo de organização. Então, quando a gente chega, faz o processo de novas integrações aqui desse cliente, ele sempre vai passar por os mesmos, como se fosse uma esteira realmente de aprendizagem, até eles, de fato, estarem mais propensos, assim, a conhecer os nossos métodos, a forma como a gente trabalha e os nossos processos cotidianos para gerar realmente mais resultados para eles. Então, a gente tem essa premissa, antes de chegar a qualquer cliente, entre o processo de negociação, quando realmente passa por aquele processo de proposta, assinatura de contrato e validações necessárias, a gente sempre traz essas pessoas para preencher um business canvas. A maioria das empresas não tem esse processo de ter um business canvas mais detalhado, onde tem perguntas-chave específicas sobre o modelo de negócio daquele cliente. E muito desse business canvas que a gente usa é para realmente nortear previamente a estratégia de geração de demanda que a gente vai instaurar para esses clientes. Então, a gente tem esse processo de detalhar com business canvas e depois reuniões pontuais para ir conhecendo cada vez mais o modelo de negócio, os objetivos, as métricas, o perfil de cliente ideal que eles tenham, os desafios para entender o que está realmente, onde está o gargalo para gerar novas oportunidades. Às vezes está, de fato, na forma como se posiciona, na comunicação. Às vezes é alguma coisa no gargalo, no time de marketing que eles tenham, ou a falta dele. E, às vezes, também no time, na operação comercial. Então, quando a gente detalha tudo isso ali, através do Business Canvas, e nas reuniões de kickoff que a gente tem com esses clientes, a gente consegue ter uma visão mais geral do que realmente a gente vai trabalhar pensando em metas ali de curto, médio e longo prazo. Então, quando a gente faz esses processos de integração, fica muito mais fácil de olhar mais 360 e conseguir, ao longo do tempo, instaurar uma geração de demanda que, de fato, gere resultados. Porque vocês sabem, né? Muitos de vocês aqui produzem conteúdo para cliente, e a gente sabe o quanto ter esse processo organizado faz total diferença ao longo do tempo. Principalmente para vocês aqui que criam conteúdo, tem outros clientes que produzem conteúdo, tem muito um processo de rotatividade, né? De às vezes entra, sai, às vezes mês a mês muda muito constantemente o mercado,
e muito cliente acaba entrando e saindo. E muitas das vezes o que falta não é nem só desconexão com o cliente que a gente tem, mas às vezes a falta de processo e acompanhamento. Então, quando a gente começa a integrar um novo cliente aqui na Estreamente, a gente tem muito essa premissa de olhar realmente quão próximas a gente vai estar desse cliente no dia a dia, seja eu principalmente, as outras meninas, a Carol e assim por diante, mas também o que a gente precisa de insumo e informação para a gente conseguir desenvolver estratégias e planos táticos de ação para colocar aquele processo no dia a dia. Então, a gente faz muito esse processo de integração para realmente startar um processo de geração de demanda. E depois que o cliente está, de fato, integrado, a gente sempre vai partir, de fato, do planejamento, né, que é a forma como a gente estrutura esse processo de geração de demanda. Então, a Tati vai compartilhar um pouquinho como que ela pensa nessas estratégias, o que ela olha especificamente para cada cliente, como que ela introduz esse processo de planejamento, de geração de demanda, para cada vez mais vocês terem novos insights para pensar em toda essa temática aqui de conteúdo como ativo de negócios. Fechado? Isso aí, Mavi. Bom, gente, aqui como na ES, como líder de marketing, eu trabalho diretamente com conteúdo, mas também olho, né, para todas as estratégias do cliente em 360, né? O conteúdo aqui na ES é o core do nosso trabalho, né? O que realmente diferencia a nossa abordagem, tanto por esse planejamento que a gente faz, essa forma prévia que a gente o que a Mavi falou, né? Desde a forma como o cliente chega, o que a gente trabalha com ele, como a gente faz esse planejamento, mas também pelo nosso método de criação de pautas, de produção de pautas, e também com esse acompanhamento que a gente vai fazendo com o cliente mês a mês. Para o planejamento, o que a gente faz? Primeiro, uma super imersão no cliente, a partir desse business canvas que a Mavi falou. Então, a gente tem ali um grande norte do que o cliente quer, de onde ele está, de onde ele quer chegar, de quais são os assuntos que ele quer trabalhar, de como ele vê o negócio dele. Isso é muito importante, essa autopercepção de como ele enxerga o negócio dele, e também das metas que ele tem, né, para o próprio negócio. Além desse conteúdo que o cliente nos dá, a gente também faz o dever de casa e faz uma grande imersão nos canais de comunicação, nos influencers, nas pessoas que falam sobre o assunto, os assuntos, né, que o negócio dele trata. Então, para dar um exemplo, a gente tem um cliente do mercado financeiro, a gente faz realmente uma varredura. A gente acompanha, né, diariamente todos os veículos de comunicação, todos os canais onde tem assuntos importantes e relevantes para o negócio dele. Sempre com esses assuntos, né, à mão, com esses temas à mão, a gente, sabendo o que está acontecendo ali, a gente também mapeia os concorrentes, né, para saber o que eles estão fazendo, sobre o que eles estão falando, de que forma eles estão falando, e a gente vai para o nosso planejamento. O planejamento na ES, hoje, ele é feito de uma forma mensal, então a gente planeja um mês de conteúdo, mas sempre pensando em flexibilidade, né? A gente consegue flexibilizar a ponto de acontecer um assunto que realmente a gente precisa falar, ou o próprio cliente, enfim, foi convidado para algum evento, alguma coisa, a gente consegue flexibilizar esse calendário para incluir novas pautas. Mas, de uma forma geral, a gente pensa num bloco de 30 dias de conteúdo. Então, a gente tem clientes que têm conteúdos 2 vezes por semana, clientes que têm conteúdos 3 vezes por semana, às vezes a gente ajusta também um pouquinho, né, se a gente está em campanha, por exemplo, a gente vai ter mais conteúdos, enfim. E nesse planejamento, a gente vai definir os temas estratégicos, sempre alinhados aos objetivos de negócio dele, né, dentro do Canvas ou das conversas que a gente tem. A gente tem esse processo de pesquisa, pensando o que é essencial falar sobre esse assunto e o que está sendo discutido sobre o tema atualmente. E depois desse planejamento, a gente realmente, né, parte para esse calendário editorial. Aqui na ESA, a gente tem uma organização por pilares, né, que é uma coisa que a Mavi fala muito no
LinkedIn dela, mas que a gente também tem no nosso site, né, lá na parte de conteúdo, a gente explica como a gente planeja esse conteúdo editorial, e a gente trabalha com temas de autoridade, para educar o mercado e reter a atenção. A gente trabalha com temas de conexão para humanizar a marca, né, entendendo o cliente como uma marca pessoal também, para entreter, para desmistificar, fidelizar as pessoas. Os conteúdos de curiosidade, né, no sentido de trazer insights, dados, provocações, ou firmar confiança ali, né, com aquele leitor. E os conteúdos de desejo, que são os que levam à conversão, mas a gente tem, né, sempre uma ideia que o conteúdo de desejo, ele é sem apelação, a gente vende sem vender, né, a gente trabalha todos esses pilares para que a ação natural do leitor, da pessoa que está ali acompanhando e que realmente entende, é educado, né, a entender que precisa daquele serviço ou daquele produto, ele vai entender e procurar de uma forma ativa o nosso cliente, né, para comprar ali os produtos e serviços. Esse é o método ADCC, né, que a Mavi criou e que a gente trabalha aqui. A partir desse calendário de pautas, a gente faz dentro do Notion, que é a nossa plataforma queridinha, a gente consegue enxergar tanto esse equilíbrio dos pilares, né, se a gente tem conteúdos de autoridade, de conexão, a gente vai enxergando ali essa divisão, mas também a gente consegue enxergar a variedade de formatos, né, a gente trabalha com posts com imagens, com vídeos, os conteúdos mais longos, né, como newsletters, artigos, também enquetes, carrosséis, né, então, tudo isso para ir fidelizando, né, esse leitor e trazendo mais engajamento, né, para o nosso cliente. Tudo isso sempre em equilíbrio, né, e a gente, é importante, eu acho, a gente dizer também que o nosso conteúdo, ele passa por pelo menos 3 pessoas, né? Eu faço o planejamento desses conteúdos, eu crio os textos, mas a gente tem um processo de revisão, e a própria pessoa, né, que a Ana vai falar mais, de agendar esses posts também passa pelo olhar dela. Então, são pelo menos 3 pessoas vendo esse conteúdo, né? Então, a gente garante ali um refinamento grande desse conteúdo, que ele vá sem qualquer erro, enfim. E hoje a gente conquistou uma coisa, a partir desse trabalho que a gente tem, desse acompanhamento que a gente tem com o cliente, a gente conquistou uma coisa que eu acho que é muito difícil, assim, pelo menos quando eu converso, né, com outras pessoas que produzem conteúdo, que é o nosso cliente, ele não aprova previamente esses conteúdos, ele vê, sim, ele, né, dentro do LinkedIn dele, ele vê ali o conteúdo que está agendado, mas ele não necessariamente aprova antes, porque a gente conquistou essa confiança do cliente a ponto de entender tanto sobre o que ele fala, a forma como ele fala, né? Então, nessa imersão também, eu vejo todos os vídeos, né? Tudo que o cliente já falou, tudo que o cliente já escreveu, né? Todo esse material prévio para entender mesmo a voz dele, né? Que é a grande questão da gente ser, né? Uma boa ghostwriter, né? Entender como o cliente fala, e a gente tem até muitos retornos, assim, nossa, eu não falaria isso aqui melhor, ou parece que você está dentro da minha cabeça. Então, tudo isso é muito legal, né, para a gente entender que esse processo é de confiança mesmo, né. No começo, bem no comecinho, quando o cliente quer se sentir um pouco mais à vontade, a gente até passa por um planejamento, mas é muito curto esse processo, né. Em geral, a gente já alcança essa confiança a ponto dele olhar lá o conteúdo agendado, se sentir confortável, e o conteúdo agendado é postado ali sem nenhum processo de revisão prévia. Enfim, acho que eu passei um pouquinho aqui por todos esses processos. Eu acho que o planejamento é o que dá direção mesmo para o nosso trabalho e cria uma estratégia consistente. Como eu falei, né, o conteúdo é o core realmente do nosso trabalho, mas a gente também tem um processo de social selling, né, que está totalmente integrado ao planejamento de conteúdo e que a Ana vai falar mais agora. Perfeito, Tati. Então, é muito curioso porque quando a Mavi, né, me trouxe para esse
para ser uma social seller, eu, num primeiro momento, pensei, putz, mas esse é um processo muito da área de vendas, né? E eu sou mais da área de conteúdo, de produção de conteúdo. Eu sempre fui redatora. E aí tinha um certo receio, assim, de, poxa, será que eu vou conseguir mergulhar, né, nesse universo aí das vendas de uma forma interessante para os clientes? E aí foi a Mavi mesmo que me mostrou como o conteúdo está também nesse processo de vendas do social selling, né? Então, assim, para quem nunca ouviu falar sobre esse processo, nada mais é do que uma estratégia de vendas, né, que a gente usa as redes sociais para se conectar e construir um relacionamento com potenciais clientes do nosso cliente, né? E o conteúdo está muito relacionado com isso, porque diz muito sobre a forma como a gente vai abordar essas pessoas, direcionar a conversa, nutrir esses leads, até que eles chegam no momento, né, de estarem prontos para passar o contato, né, para o nosso cliente, e aí eles conduzem, né, a negociação posteriormente. Então, assim, é um processo de criação de confiança mesmo, com essas pessoas, com esses leads que a gente está conversando. No nosso caso, a gente faz o social selling no LinkedIn, né, específico, mas é realmente um processo, assim, de criar confiança, gerar uma credibilidade, uma autoridade para os nossos clientes, antes deles efetivamente fazerem uma venda. Então, o que a gente faz aqui é encontrar esses leads no LinkedIn, engajar com eles e nutri-los até esse momento realmente de passar o contato, e-mail, WhatsApp, e aí o cliente vai e negocia. Então, para o social selling acontecer, existem algumas etapas, né, que a gente tem que seguir, e a primeira delas, com certeza, é analisar o modelo de negócio e o perfil, né, de cliente ideal dos nossos clientes, que é o que a Mavi estava comentando. A gente faz toda essa imersão no universo do cliente, no que ele vende, quais são os objetivos nesse momento. Então, aí, depois que isso está muito bem estruturado, muito bem planejado, eu entro, né, então eu estudo todo esse modelo de negócio para entender realmente quem que eu vou buscar ali no LinkedIn para os nossos clientes, né, quem é esse público, como que eu vou qualificar cada vez mais a rede dele para entrar em contato com essas pessoas. Aí, na sequência, tem um processo muito interessante, que é de entrar no perfil do LinkedIn dos nossos clientes e entender como que está a rede deles atualmente, então que conexões eles têm ali, se essas conexões estão ativas, se de repente tem pessoas ali que não tem nada a ver com o objetivo atual deles, de repente é necessário fazer uma limpa, porque o LinkedIn, né, é uma rede social. E a partir do momento que a gente entra, né, como estrategistas de LinkedIn ali nesse perfil desse cliente, ele precisa estar muito bem afinado para a gente conseguir atingir os objetivos. Então, tem essa análise, né, ali das conexões e também a análise do perfil como um todo, né, porque é muito interessante aqui na ESA, a gente passa pelos 3 principais pilares do LinkedIn. Então, a questão do perfil está todo, né, organizado, otimizado, então, né, para as pessoas que chegarem consigam ver isso, né, no perfil do nosso cliente, essa parte de produção de conteúdo que a Tati comentou agora, e a parte de networking, de gerar, né, leads, que eu sou a responsável. Então, a gente passa aí, né, por esses 3 pilares que sustentam, né, o LinkedIn e que permitem um perfil atingir os seus objetivos. Então, a gente faz essa, né, eu dou uma olhadinha no perfil, vejo se tem sugestões. Normalmente, ele já está muito bem organizado, né, a Mavi já cuida disso lá nas primeiras etapas, mas eu dou uma olhadinha, vejo se tem algumas sugestões. E aí, a partir desse momento, a gente começa as ações de social selling de fato, né? E como são essas ações? O primeiro passo é buscar ali novas conexões, né, para o perfil do cliente. Então, eu olho lá certinho o perfil do público ideal e vou ali no campo de busca e vou buscando essas pessoas. E é um trabalho bastante artesanal, assim, porque a gente entra no perfil de cada, né, pessoa que a gente está buscando, analisa se ela está online, né, na rede, se ela está comentando outros posts, se ela está produzindo conteúdo. Aí é mais difícil, né, porque não é todo mundo que produz conteúdo para o LinkedIn, mas a gente vê se ela está comentando em outras postagens, né, se ela está ali ativa, e se sim, e se ela está dentro do perfil, né, do ICP, que a gente chama, né, que é o perfil do cliente ideal, a gente envia um pedido de conexão. E aí, a partir do momento que esse lead entra no nosso processo, a gente vai acompanhando a evolução dele em um CRM próprio nosso, que fica no Notion, né, que as meninas já comentaram, que é a nossa grande ferramenta aqui. Então, a gente põe eles ali no CRM e vamos acompanhando a evolução. Então, tem essa primeira etapa de enviar o pedido de conexão.
Na sequência, né, se a pessoa aceita, entrou para dentro da rede do nosso cliente, a gente envia uma mensagem de agradecimento e começa todo o processo de conversa com essa pessoa para entender o momento dela, entender se ela é realmente um perfil de cliente que estamos buscando para o nosso cliente. E aí, depois que essas conversas vão evoluindo, a gente faz o convite, né? Ó, vamos bater um papo para a gente se conhecer melhor, explorar essas possíveis sinergias. Tudo isso, né, é o cliente falando para o cliente dele, mas nós, na verdade, que estamos fazendo esse papel, né, de conversar e aí convidar para esse bate-papo, para esse alinhamento. E aí, se a pessoa, né, se essa conversa foi bem conduzida, normalmente a pessoa topa, né, passa o WhatsApp, passa o e-mail, e aí, a partir daí, entra o nosso cliente mesmo com a venda efetiva dele. Fora isso, né, fora todo esse processo, a gente também tem o trabalho de fazer interações em perfis estratégicos. Então, como eu comentei, né, o LinkedIn, ele tem esse pilar de gestão de comunidade, então não basta você estar ali produzindo conteúdo, deixando o seu perfil organizado, você tem que estar presente em outros perfis, né, comentar, contribuir para as discussões que estão acontecendo ali, mostrar realmente, né, a sua expertise num assunto, e a gente faz isso pelos nossos clientes, né, então a gente tem uma listinha ali para cada cliente de perfis estratégicos, de pessoas que eles querem estar mais próximos, e a gente faz esses comentários, né, então a gente contribui aí com essas discussões, e da mesma forma que o conteúdo, né, hoje a gente conquistou isso, igual a Tati estava falando, de não precisar passar muitas vezes pela aprovação do cliente, é a mesma coisa os comentários, né? Os clientes já sabem que a gente vai comentar a partir do tom de voz deles, a partir do que eles acham interessante, a gente tem super cuidado. Claro que, né, existe um alinhamento prévio para a gente entender, né, melhor tudo isso, mas eles, né, a gente tem essa liberdade, assim, de entrar todo dia nos perfis e fazer esses comentários, né, em nome deles, para o perfil aparecer em lugares estratégicos, né, para conseguir atingir esses objetivos. Então, assim, esse é o processo, né, de social selling, como eu comentei no começo. Eu achei que, no primeiro momento, assim, não tinha muito a ver com o que eu fazia, porque eu era redatora, eu sempre fui de conteúdo, e, na verdade, né, o que eu aprendi aqui na ESE, está sendo muito bacana, é perceber que, não, o conteúdo está presente ali, no comentário que eu faço, que acaba sendo quase que um post por si só. Tem comentários, às vezes, em postagens que vão até melhor do que o próprio conteúdo em si, mas também nesse processo da conversa, né, de conversar com esses leads, de convencê-los, de mostrar, muitas vezes a gente tem que ensinar, né, olha só, você está no momento que esse serviço vai ser interessante para você, por conta de XYZ motivos, né, então o conteúdo ele está ali também, que é a forma realmente como conduzimos essas conversas para gerar, né, os negócios para os nossos clientes. Então, é esse apanhadão, né, do que a gente faz nessa parte de social selling, e aí depois eu e a Tati vamos comentar também sobre as reuniões, né, que a gente faz com os clientes de acompanhamento. Mas, por hora, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Maravilha, brigadão. Eu já dou a palavra para a Tati, e aí é legal de trazer também para vocês esse processo de social selling. Por quê? Porque muitas das pessoas que criam conteúdo para si própria, para os clientes que tem muito essa premissa de achar que só o conteúdo, por si só, postar, ele vai trazer o resultado esperado. E muitas das vezes, 99,9% não vai. Geralmente, o conteúdo, ele é muito mais uma perspectiva de vitrine, né, de realmente de você estar mostrando a vitrine ali do seu conhecimento, do que você sabe, do que você entrega, ou daquilo que você vende, mas, às vezes, o conteúdo só, por si só, postado, seja no LinkedIn ou outras plataformas, ele não vai trazer o resultado, muitas das vezes, esperado. Por isso que a gente sempre une com nossos clientes, quando a gente vai, de fato, implementar uma estratégia de geração de demanda, né? Cada uma tem uma personalização diferente, um modelo diferente de negócio, a gente sempre gosta de unir essa parte não só de criar esses conteúdos, de fato, em múltiplas plataformas, mas, majoritariamente, todos os nossos clientes que a gente tem atualmente, eles são muito mais focados no LinkedIn, porque são empresas ali B2B, mas também de unir essa troca de construção de relacionamento, geração de confiança e ações de social selling para, de fato, impulsionar os conteúdos que a gente produz para gerar oportunidade de negócio muito mais rápido. Então, muitas pessoas não conhecem ainda essa estratégia ou não utilizam de forma prática e pode ser um canal ali para realmente unir, né, um dos serviços que vocês já prestam para potencializar aquilo que vocês já fazem. Então, essa é uma parte bem estratégica e uma coisa que a gente faz com maestria aqui dentro.
para potencializar tudo isso. Tá? Claro que depois de todo esse processo que a Tati, que a Ana compartilhou, sempre tem um processo, né, de busca constante por resultados. Cada cliente que a gente tem aqui tem um foco diferente. No fim do dia, todo mundo quer vender e colocar dinheiro no bolso. Isso, não nossos clientes, mas vocês também, de um modo geral, e os clientes de vocês. Né? Então, a gente nunca vende um serviço que a gente tem como a gente produz conteúdo para você para melhorar seus resultados. Nunca é isso. A gente sempre usa a perspectiva da produção de conteúdo, da geração de demanda, como resultado de negócio. E é isso que faz total diferença na hora realmente de fechar um novo contrato ou não. Mas além dos clientes passarem por toda essa jornada, desde integração, planejamento e execução, sempre tem um processo de acompanhamento, porque a gente precisa estar constantemente alinhado com os nossos clientes. Muito do trabalho que a gente faz é a quatro mãos. Se não tiver eu, a Tati, a Ana, a Carol e outras pessoas atuando de forma conjunta com esse cliente, precisa ter essa união. Por quê? Porque por mais que tenha essa confiança, né, de não precisar constantemente dessa aprovação, faz um texto, aprova, aí volta, e etc., por mais que a gente já tenha essa expertise, né, de atuar muito como ghost também dos nossos clientes, somos escritoras, e todo mundo já tem domínio, de fato, da escrita, tom de voz, personalidade, estudo de mercado e etc., se torna mais fácil e rápido esse processo. Mas também exige muito um processo de acompanhamento. A Tati vai desbravar um pouquinho do que a gente costuma fazer para trazer, de fato, esses clientes cada vez mais próximos e obter os resultados que cada um deseja. Uhum. Isso aí, Mavi. Bom, eu e a Ana falando assim, né, de uma forma separada, parece que eu faço uma coisa, a Ana faz outra, mas é importante a gente frisar que a gente tem a preocupação, né, como equipe, de unir esforços, né, de marketing, de vendas, de conteúdo. Então, a gente está sempre trabalhando em conjunto, né? O olhar do conteúdo também é o olhar de vendas, né? O olhar se aquele conteúdo está gerando os resultados esperados, né? Então, a gente está sempre otimizando as coisas e também trocando informações, né? Trazer essas imersões no cliente, elas trazem inputs para o tom de voz que vai ser usado ali no social selling, né, nos comentários, e a mesma coisa é o inverso, né, o que a Ana trabalha ali dentro do LinkedIn do cliente também vira insumo para conteúdo e tal. Então, a gente está sempre fazendo essas trocas internamente, né, dentro da equipe, por meio de reuniões internas, por meio do WhatsApp, mas a gente também tem esse processo de acompanhamento com o próprio cliente, né? Aí, uma das coisas que a gente faz esse acompanhamento é por meio das reuniões mensais. Então, como eu falei, né, a gente faz esse calendário, esse planejamento mês a mês, e as reuniões com o cliente também são mensais, e onde a gente apresenta resultados, então o cliente vê ali, né, acompanha ali todos os resultados dos esforços que a gente fez, né, tanto de conteúdo como de social selling. A gente tem um momento com ele de alinhar a estratégia do que foi definido, né, para o próximo mês, para a gente começar esse trabalho, e a gente pega também novos insights para futuros conteúdos e outras estratégias, outras abordagens. Esse é um momento, inclusive, da reunião, em que a gente percebe, às vezes, outras necessidades, né? Como a gente tem ali um acompanhamento personalizado, né? 1 hora por mês que a gente conversa com ele, sabe? Não é simplesmente enviar um relatório. A gente apresenta, a gente explica e a gente ouve o cliente. A gente percebe que muitos clientes querem isso, serem escutados, né? E a gente vê que, às vezes, ele também necessita de alguma outra coisa que a AES pode dar conta, né? A gente tem um cliente, por exemplo, que a gente percebeu que ele queria fazer algo a mais do que o conteúdo ali no LinkedIn, ele queria ir além dessa plataforma, né? Fazer um plano de expansão da marca. Então, é algo que a gente foi percebendo dentro dessa reunião e foi construindo junto com ele. Então, isso, de fato, faz com que esse acompanhamento também gere novas parcerias com os clientes, mas também faz com que ele se sinta, de fato, escutado, né, e acompanhado mesmo pela gente. Ana, o que você acha?
Então, complementando, essas reuniões mensais são muito interessantes porque, como a Tati comentou, a gente não mostra só números, né? Então, eu tenho, obviamente, números para mostrar na parte de social selling, a gente mostra quanto que aumentou de conexões, de seguidores, como que foi o alcance das publicações, o engajamento, então tudo isso são números. Mas depois que eles são apresentados, a gente mostra, né, exatamente como a Tati falou, os insights que a gente tem a partir disso. Então, a partir disso, o que a gente tirou de insight e o que a gente tirou de próximas estratégias? O que vamos fazer a partir disso? E a gente vai, mês a mês, ajustando essa estratégia. E é legal, assim, porque já teve, por exemplo, uma situação da gente estar participando de uma reunião com o cliente e ele falar uma coisa, assim, um serviço gratuito que ele pode oferecer, que a gente pode usar como isca para os leads, né, que a gente vai conversar. E a gente não sabia que ele tinha isso até então, né? Foi conversando com ele que a gente chegou nesse insight, putz, vamos usar então esse seu serviço gratuito, que gratuito todo mundo gosta, como uma isca, né, para realmente convencer a pessoa depois, de repente, a fechar o serviço mais completo com você. Então, são reuniões muito produtivas, muito bacanas, assim, e é legal isso também que a Tati falou, como que isso melhora a experiência do cliente dentro da ex, né? Então, eles elogiam muito, eles gostam, e eles mostram que a gente não está ali só para, né, assim, fazer nosso trabalho e acabou, fim. Não, a gente está ali para pensar com eles, como que a gente pode melhorar, como que a gente pode afinar cada vez mais essa comunicação, essas estratégias, para atingir os objetivos que eles buscam. Então, acho que é um ponto essencial ali do nosso processo, que acaba fechando, né, todo esse ciclo aí que a gente tem com os nossos clientes. Então, é isso. Maravilha. Então, vocês percebem, tem todo um processo unificado, né, que a gente sempre está olhando ali, marketing, vendas, experiência do cliente, para realmente entregar a melhor estratégia de geração de demanda no final das contas. Por mais que no final, mês a mês, tem toda essa apresentação de resultado, quantas reuniões foram geradas, mas ao longo, antes de chegar a essas próximas reuniões, tem sempre o cuidado da Carol também, estar em contato mais direto com os clientes, para entender de todas essas reuniões que foram geradas aqui, que a Ana fez essa ponte. Como que foi realmente a qualidade dessas reuniões, o quanto de fato se converteu para propostas, o quanto se tornaram clientes, para que a gente tenha essa mensuração de impacto também de resultados. Porque se a gente, enquanto produtoras aqui de conteúdo, fica muito nessa perspectiva. Estamos criando os conteúdos, usando múltiplas plataformas, fazendo uma estratégia eficaz de geração de demanda, mas o quanto da outra ponta, realmente, quando chega no negócio do cliente, o quanto que aquilo está gerando impacto, o quanto que ele está conseguindo transformar toda essa demanda que foi gerada em realmente oportunidade de negócio. Então, tem sempre também esse processo de acompanhar o quanto que isso está sendo eficaz e o quanto que ele está conseguindo dominar toda essa demanda que foi gerada e converter de forma eficaz, dentro do pipeline de vendas que ele tem. Então, percebe? Tem várias coisas que a gente vai colocando em prática e realmente produzir conteúdo é só um dos pilares. Tem outras estratégias que a gente vai alocando, não só no LinkedIn, né? A gente tem outros cases, dentro do material do Playbook que eu mostrei para vocês, tem outros cases para além do LinkedIn, né? Que tem pessoas que às vezes precisam dessa geração de demanda no LinkedIn, em outros canais de comunicação, como redes sociais, mas também newsletter, e-mail marketing, ampliar massificamente sua estratégia de inbound, de outbound, de eventos e outras coisas que precisam estar gerando demanda no mercado para que as pessoas cada vez mais levem aquela marca ou aquela empresa em consideração para quando elas estiverem prontas de fato, elas levantem a mão e queiram de fato comprar desses nossos clientes. Então, isso que a gente compartilhou aqui com vocês é um processo mais organizado, um passo a passo, do que a gente costuma fazer aqui na Estranhamente, né? Deu o tempo ali que eu queria compartilhar com vocês, até para não tomar muito tempo, daqui a pouco todo mundo vai para o almoço, mas sai daqui bem nutrido, com vários insights, vários passo a passo do que realmente a gente faz, que vocês podem utilizar também no negócio de vocês. Quem quiser receber o nosso playbook de geração de demanda aqui da Estranhamente, com todo esse passo a passo, que a gente acabou de compartilhar de forma mais visual e estruturada, comenta aqui no chat que a Carol vai mandar o link aqui desse playbook para vocês. Então, a Carol vai mandando aqui para vocês no chat esse playbook. É um conteúdo bem denso, assim, um documento bem denso e estruturado, desse passo a passo que a gente foi compartilhando. Espero super que possa ajudar vocês.
Nesse momentinho final, quero agradecer super a Ana e a Tati por ter compartilhado aqui os insights, principalmente vocês que ficaram até o finalzinho. Eu vi, tipo, principalmente a Luciana ali, muita gente anotando várias coisas, a Fabi também anotando muita coisa, isso é bacana. Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta aqui para mim, para as meninas, e quiser abrir o microfone ou escrever aqui no chat, esse é o momentinho para vocês fazerem a pergunta. A Fabi levantou a mão. Quem quiser fazer alguma pergunta, levanta a mão, que a gente vai por ordem aqui. Manda bala, Fabi. Eu não vou monopolizar, porque eu tenho muitas perguntas. Mas, primeiro, parabenizar vocês. Foi incrível aqui esse momento de aprendizado. E eu fiquei com uma dúvida sobre gargalo no funil de vendas. Onde vocês encontram, dos clientes que vocês atendem, onde são os maiores gargalos desse funil? Se é na atração, na consideração, na parte de conversão? Olha, Fabi, muitas das vezes, conversando com os clientes, às vezes esse gargalo está muito na conversão, muito mais do lado deles, porque às vezes vem uma quantidade muito elevada de oportunidades e às vezes eles não conseguem dar conta ou não tem um time grande ou muito preparado para dar conta desse volume de demanda que é gerado. Então, muitas das vezes eles esquecem, às vezes, de fazer um follow-up, às vezes eles esquecem de se programar certinho ali para as reuniões com esses clientes. Então, esse processo pós, depois que a gente gera toda essa demanda, às vezes está esse gargalo. Por isso que a gente tem essa premissa também de acompanhar com eles como que está o pós. Porque a gente tem um processo de pegar WhatsApp, e-mail, das pessoas que, de fato, querem conhecer melhor o negócio deles, mas a gente não faz as reuniões, não agenda, de fato, essas reuniões, e nem faz proposta, nem nada. Depois é com eles e o time deles. Uhum. Então, geralmente, esse gargalo vem depois esse processo de conversão. Então, a gente sempre tenta se alinhar e entender, bom, o que você pode melhorar na sua comunicação, como que, de fato, você pode fazer de forma mais qualificada esse follow-up, como você pode melhorar esse pitch que vocês estão fazendo durante as reuniões, como que até você se organiza dentro do seu próprio CRM para dar continuidade para esses clientes internos que vocês têm, ou até essas demandas que a gente foi gerando, e como que você dá continuidade a isso. Então, geralmente, o gargalo está nesse pós de conversão. Legal. Obrigada, Mavi. Não sei se mais alguém tem pergunta, se não tiver, eu tenho outra. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Quer levantar a mãozinha? Senão a Fabi pode perguntar. Posso ir? Pode. No início, vocês falaram sobre a imersão, né? Que vocês fazem uma imersão do cliente, todo um estudo para depois ter esse momento de planejamento estratégico. E aí, assim, da minha experiência, pensando no mundo ideal, a gente sempre, eu pelo menos, tá, tinha essa imaginação de que as empresas elas já tinham um modelo de negócio estruturado e tal, e na verdade, quando você entra, você vê que nada é exatamente como parece. E aí, assim, isso é um desafio, acredito que para vocês também. E aí, como que vocês conseguem, nessa etapa, gerar esse valor para o cliente de que essa etapa é fundamental para que todo o restante funcione e vocês consigam entregar o resultado ali dentro do alinhamento de vocês? Essa pergunta é muito boa, porque acontece bastante isso. Muitos dos clientes vêm, e às vezes ele não tem nenhum playbook básico, ele não tem nem... Às vezes não tem nada, assim, ele tem uma ideia, um sonho e um serviço ou um produto que foi sendo gerado negócios através dos anos, muito através de indicação, porque muitas das vezes o fundador da empresa é muito relevante ali dentro do mercado dele, mas às vezes construiu toda a sua autoridade e relevância no offline, e quando vem para o digital tem esse desafio. E às vezes ele não tem nada de fato setado e organizado. Então a gente tem muito esse processo, e às vezes, dependendo de caso a caso, de demorar um pouquinho mais nesse processo de implementação, de onboard, porque a gente precisa ir construindo e validando algumas coisas do próprio negócio dele em conjunto com ele. Então, por exemplo, tem um case da Liga, por exemplo. O Luciano, ele fazia tempo que estava no mercado, ele já fechou com grandes empresas, como Heineken, Ambev, Solids e outros cases legais, porém, ainda assim, o máximo que ele tinha era um site, o perfil dele no LinkedIn.
ele não tinha realmente um brand book, por exemplo, da marca, para poder trabalhar outras frentes, desdobrar esse pilar de comunicação. Então, teve todo um trabalho também de sentar e olhar para tudo que ele já tinha construído, né? Que a gente viu visualmente olhando por fora e organizar tudo isso, porque às vezes é isso, o cliente ele não tem tempo e não sabe para onde começar esse processo de organização interna do seu próprio negócio. Então, a gente olha primeiro de fora e tenta entender o que a gente enxerga de fato do modelo de negócio, onde estão os gargalos de posicionamento e comunicação, e monta de fato, né, um PPT ali para apresentar e validar alguns pontos com o cliente para ver se realmente tudo aquilo que ele está apresentando para o mercado é o que de fato faz parte do modelo de negócio. E depois disso, a gente vai tendo essas reuniões de kickoff para ir desdobrando outras frentes que ele não tem, mas que é extremamente necessário. Então, esse processo, às vezes, de ter essa maturidade, essa construção, é o que realmente é o maior valor gerado. Porque, às vezes, é isso. Você vai trazer mais reuniões de negócio, ele vai fechar um contrato, às vezes, 100 mil ou mais, porque no B2B, às vezes, o tempo é muito relativo, né? Às vezes, você pode fechar um contrato desse em 3 meses, 6 meses, 1 ano, dependendo do serviço, do produto que a pessoa tenha. Mas só de ter essa etapa prévia de organização e gestão de processos, já é um baita valor gerado, e muitas das vezes é isso. Já está pago, muitas vezes, o serviço só por ter tido esse tempo e esse olhar de falar, cara, você não tem um modelo de negócio ainda. Você tem uma ideia, você tem um produto e um serviço, mas você não tem uma estrutura de modelo de negócio que vai te gerar previsibilidade financeira e vai continuar fazendo essa construção de trazer mais receita para o seu pipeline. E só a gente produzir um conteúdo e gerar demanda para você, vai chegar lá na frente e não vai ser o suficiente. Vai gerar fricção. Porque a gente pode gerar essa demanda, você não vai dar conta depois. Ou a gente está gerando, fazendo todo esse trabalho, e você vai perceber, putz, eu não vou conseguir dar conta, você não vai conseguir ser tão participativo, e aí você vai falar, não está compensando pagar extremamente para fazer todo esse processo. Mas por quê? Ele ainda não tinha uma estrutura realmente do seu próprio negócio. Então, fazer essa parte inicial é o que gera toda essa diferença, sabe? Legal. Obrigada, Mari. Imagina. Mais alguém tem alguma pergunta ou podemos encerrar, galera? Vê que a Carolina, a Carol, a Aline, a Tamires curtiu bastante. Maiara. Show de bola, então, pessoal. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu vou encerrando por aqui. Obrigada demais pela participação de vocês. Daqui 15 dias, acho que no dia 30 ou dia 1º, se eu não me engano, vai ter o segundo Estranha Talks com o pessoal da Pistacho, com a Taíra e com a Aline. Elas são clientes aqui da Estranhamente, então a gente vai trazer nos próximos talks quem de fato são clientes da Estranhamente para contar um pouquinho dessa perspectiva de como é trabalhar com a gente, mas também como que elas geram demanda para o negócio delas, os resultados que elas têm, e principalmente como elas estão dominando o mercado delas em atração e seleção. Fechado? Então, depois a gente vai enviar o convite para vocês. Muito, muito obrigada. Quem pegou o material, espero que goste. Carol, pode falar para a gente encerrar. Mavi, tira uma foto nossa. Gente, uma foto para postar no LinkedIn. Verdade. A gente tem que fazer essa presa. Para virar, a gente falou tanto de geração de demanda, né? Precisamos gerar essa demanda. Maravilha. Então, vou bater uma fotinha aqui, depois eu mostro para vocês, se vocês curtirem, eu posso. Quem se sentir à vontade para abrir a câmera, fiquem à vontade. Vou compartilhar aqui minha telinha, bater esse print. No 3, hein? 1, 2, 3, todo mundo diga LinkedIn, hein? 1, 2, 3, LinkedIn. Aê! Deixa eu ver se ficou bacana. Todo mundo sorrindo, todo mundo gato na foto. Deixa eu compartilhar minha telinha para vocês verem, se vocês curtem. Todo mundo gostou? Podemos postar? Podemos. Ficou ótimo. Show de bola. Então, muito obrigada pela participação de todos. Bom almoço e nos vemos no próximo Estranha Talks. Tchau, gente. Tchau, galera. Até a próxima.